Bom, hoje então eu vou fazer uma pintura nessa casca de palmeira. Ela é pequenininha, ó, e vou fazer um desenho de um passarinho. Eu já fiz uma igual aquela, eu já fiz aquela que está lá atrás, fiz umas outras e hoje eu vou fazer nessa casca aqui, vou mostrar o processo. Que primeiro a gente escolhe, né, a peça que a gente vai pintar, depois a gente escolhe o desenho e depois então faz a pintura. Então é um processo, né, até chegar nessa fase que a gente vai começar agora, nessa fase da pintura, de desenhar e tudo, de fazer o esboço. Então é um processo que já aconteceu. Então eu peguei a peça, já deixei secar, guardei e agora sim vou mostrar como que eu faço, como que eu começo, né? Não sei se vai dar tempo de terminar, mas eu vou mostrar o processo como que eu começo a fazer. Como é uma peça pequena, eu acho que vai dar para adiantar, mostrar bastante coisa. Então vamos lá. Eu vou riscar ela aqui com um lápis marrom, um lápis de cor marrom. Eu testei alguns lápis de cor para riscar. Testei o lápis branco, não pegou muito bem. Então eu acho que com esse lápis aqui, eu acho que vai dar certo. Eu vou fazer um passarinho que chama Saíra. E ele tem várias cores. Então assim, eu vou só fazer um esboço, vou só marcar a região que eu vou pintar, porque não dá para desenhar muito bem, não dá para fazer muito detalhe, ele tem bastante cor. Então eu vou tentar pintar só o passarinho e deixar o fundo na cor da folha mesmo. Aí depois inverniza e dá tudo certo. Então eu vou começar a passar esse turquesa aqui, ó, na cabeça dele. Deixa eu já marcar o bico com preto e o olho também, que eu já passei por cima ali de onde seria o olho. Mas dá certo depois porque a tinta cobre, né? Bom, ele tem o bico aqui. Vou pegar um pouco de amarelo pele. Ele tem o bico e tem uma mancha preta depois do bico, que dá uma sensação do bico ser maior, mas na verdade o bico vem só até aqui. Ele tem um olho grande, preto, mas eu vou ter que esperar secar esse azul aqui do fundo para depois arrumar direitinho. Aqui também tem uma mancha preta. E aqui tem, já começa verde e amarelo.
Ó, o pincel tá sujo de azul, então eu nem vou pegar o verde, vou direto no amarelo. Aí só de passar no amarelo ele já vai manchando, ó. Então pra cá é mais verde. Aí aqui é bem amarelo. Bom, eu estou trabalhando com dois pincéis para poder ser mais rápido, não precisar ficar lavando. E aí eu vou passando o preto com um pincel e as outras cores com outro pincel. Aqui tem uma asa e aqui também aparece um pedacinho da outra asa. São muitas cores ao mesmo tempo. Então já vou começar agora com o turquesa, azul turquesa. Então essa região aqui vai ser toda azul. É assim, precisa passar, esperar secar para arrumar e fazer mais detalhes, porque a tinta está úmida, vai misturando uma cor com a outra, e aí na verdade não dá para fazer o efeito exatamente como tem que ser, né? Porque aqui, por exemplo, teria que ser um amarelo. Eu vou tentar marcar, o amarelo vem até aqui, ó. Mas ele vai misturar, ó. Ele vai misturar com o azul, vai ficar verde. Então ele tem que esperar secar. Mas então vamos para baixo. Eu vou começar a colocar então aqui um verde. Aqui é verde e preto. Aqui é preto.
Bom, aqui eu acho que eu vou seguir tudo verde. Tem um pouquinho de amarelo aqui também. Ó, é um pouco difícil de pintar aqui na folha, porque ela tem uma textura e precisa entrar lá, a tinta entrar nessa textura. Só que ao mesmo tempo eu preciso ter o cuidado de preservar o contorno, né, para não borrar para fora do passarinho, porque eu quero manter a cor da folha. Mas deu certo. Agora aqui tem um pouquinho também de azul que vem para cá. E aí então vem mais preto aqui. Bom, aí aqui, deixa eu colocar mais verde, que vai ficar mais fácil eu pintar tudo de verde e fazer os risquinhos preto por cima, ó. Que aqui são vários risquinhos das penas. Aí, isso daí é a parte da asa. Agora, então, eu vou fazer... Tem um pouco de outro amarelo aqui nas costas. Por isso que ele chama saída 7 cores. Acho que eu estou usando até mais que 7 cores. Ó, eu poderia desenhar nessa casca várias outras coisas. Poderia desenhar uma borboleta que eu estava com vontade de fazer. Poderia desenhar uma orquídea, que eu acho que fica legal também. Agora, eu não gosto de desenhar, por exemplo, arara nessa folha, porque vai dar um aspecto de periquito. Porque é pequenininha. Eu gosto de desenhar coisas pequenas, né? Então, passarinho vai bem. Eu olhei outros passarinhos, assim, como bem-te-vi, pica-pau, mas são aves grandes, então também não me interessa. Cadê? Deixa eu pegar o verde. Para essa folha, né? Então eu acho que é legal a gente pensar assim, a gente vai pintar uma peça, olhar para a peça, ver o que cabe nessa peça, o que fica bom, o que tem a ver. Aí eu já imaginei esse passarinho sentado lá na palmeira, procurando lugar para fazer ninho. Ó, então aqui é o rabo, e ele também, igual a asa, ele é todo riscado de preto e um pouco de verde, um pouco desse azul turquesa. Mas eu vou ter que passar, esperar secar.
O bom é que essa tinta seca rápido. Então, a gente usa esse recurso dessa forma, né? A gente passa a tinta, espera secar e vai manchando. Se tiver que matizar, matiza antes dela secar, rapidinho. Mas é diferente de uma tinta a óleo, por exemplo, que você fica matizando, misturando a tinta por horas, né? Agora aqui a vantagem também é que se errar, a gente consegue corrigir, assim, só esperar secar e você consegue corrigir. Então, para quem está começando é legal, porque você pode testar cores à vontade, assim. Vai passando, vai vendo como que é, como que fica. Ó, passei todas as cores dele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ele secar e começar a fazer detalhes. Eu vou arrumando aos poucos e vou mexendo onde já está seco. E vou reforçando as cores, porque, por exemplo, aqui ó, não ficou tão forte, não ficou tão amarelo como eu gostaria que ficasse. Lá em cima no pescoço também é bem amarelo. Então vou começar passando esses amarelos aqui. Porque se ele ainda não cobrir, eu espero secar e passo novamente. Ó, aqui eu vou deixar o contorno bem definido, porque é o contorno das costas. Deixar a tinta até meio grossinha, para ficar um amarelo bem forte. Aí aqui embaixo já vai misturar com verde. Mas aqui em cima, ó, eu vou dar uma espalhada nesse amarelo. E vou pegar o amarelo gema. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o amarelo gema. E eu vou passar aqui, ó. Aí dá uma matizada com esse amarelo limão aqui, ó. E aqui também é amarelo limão. Então eu vou passar todos os pontos de amarelo limão. Que assim ele vai secando, e se a gente tiver que passar de novo, que é a cor mais complicada que tem para pegar aqui, nesse caso aqui, é o amarelo limão. Então, a gente passa primeiro, espera secar. Pronto. Então agora eu vou voltar pro lavar o pincel. Molho aqui na água, enxugo no pano. Eu vou pegar esse azul turquesa. Aliás, não é o azul turquesa, é o turquesa. E aí eu vou passar aqui em cima, já fazendo
um brilhozinho, então eu vou pegar um pouco de branco e passar aqui também. Bem pouquinho de branco aqui, ó. Aproveitar e passar aqui em volta dos olhos também. Olha, já começa a dar expressão, né? Vou pegar um pincel zero e vou corrigir esse desenho aqui do bico. Já vou aproveitar e fazer esse olho. O olho, eu vou pegar esse verde bandeira para que ele não fique totalmente preto. Eu vou passar o verde aqui embaixo. Vou deixar a parte de cima escura. Vou pegar um pouco de verde maçã também. Sumiu. Vamos de novo. Um pouquinho de verde maçã. E agora vou reforçar a bolinha preta aqui do olho. Bom, agora tem que esperar secar para arrumar. Então, enquanto isso, eu vou mexer em outras. Vamos ver onde.
Ó, eu tô refazendo tudo. Tudo que foi feito eu tô refazendo, porque a tinta absorve, né? Ela vai penetrando na folha e ela vai ficando mais fraca, então é bom a gente refazer, sempre eu refaço, porque ou a tinta não cobre o suficiente, ou ela não fica tão nítida, então eu sempre refaço. Que aí ela vai ficando mais nítida, ó. Bom, deixa eu ver se o olho já secou, acho que eu consigo mexer nele mais um pouquinho. Então eu quero deixar aqui mais verde. É difícil deixar redondinho porque tem a textura da folha. Parece que o pincel não vai. Aí, mas tá indo. Agora mais um pouquinho de verde, que sumiu, mas sumiu ainda. Mais um pouquinho de preto. E assim, a gente vai passando, arrumando. Espera secar, faz de novo, até ficar legal. Então, mas eu gosto de deixar sempre assim, a parte de cima aqui do olho mais escura. Vou tentar misturar esses dois verdes, porque o bandeira ele vai ficar muito escuro. Não, deu certo. Agora eu vou mexer um pouquinho no bico. Foi muito. Vamos de novo.
Bom, agora como o amarelo limão aqui secou, eu vou colocar um pouquinho de branco em cima dele para seguir esse brilho aqui da cabeça. Só que vai seguir em cima do amarelo. Então eu vou colocar mais um pouco de amarelo e mais um pouco de branco. Bem pouquinho. É isso. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de preto nesse olho, nessa pupila aqui, que ainda não tá legal. Pronto. Agora eu vou voltar a mexer um pouquinho na asa, colocar um pouco de amarelo e verde. Aqui nessa região que eu ainda não pus. Bom, basicamente falta acabar o olho, fazer a pata dele, que eu não fiz ainda, não comecei a fazer. Eu preciso colocar um brilhozinho no olho.
Ó, eu vou colocar um brilho no olho. Eu sempre coloco aqui virado para frente, porque aí dá a impressão de que ele está olhando para frente. Se eu colocar o brilho aqui, dá a impressão de que ele está olhando para trás. Então eu coloco sempre pro lado que eu quero que ele olhe. Bom, mas foi muito. Deixa eu tirar. E agora eu vou colocar, vou repetir o processo. Vou colocar, é assim mesmo, normal. Vou colocar preto aqui, esperar secar. Às vezes vai até dar certo assim mesmo. E pegar o verde. Aí, tá começando a aparecer. Bom, então depois eu preciso terminar o pé aqui. E vou fazer um amarrio aqui de sisal. É, preciso fazer os detalhes do rabo, que é a mesma coisa da asa. Fazer uns risquinhos pretos. Mas eu vou fazer um amarrio aqui de sisal, depois passar uma cordinha de sisal aqui para fazer um gancho para pendurar ele na parede. O rabo também ele é riscado. Acho que dá para riscar. Aí, ó. Deu certo. Peças assim muito pequenas acabam sendo mais difíceis de pintar do que peças grandes, porque a gente precisa trabalhar com pincéis bem pequenininhos e bem delicados. E qualquer textura que tem, qualquer ondulação que tem, interfere no desenho. E uma ondulação pequena já é um obstáculo grande no desenho. Então, às vezes a gente quer começar a pintar, escolhe uma tela muito pequenininha ou alguma peça assim muito pequenininha e não é legal. Ela é uma peça pequena, assim, exige um pouco mais de experiência, exige um pouco mais de cuidado, assim. É legal para quem está começando pegar um tamanho médio. Então, por exemplo, uma casca de palmeira, assim, tem de todo tipo de tamanho. E eu peguei essa daqui porque eu gostei do formato dela, achei ela legal, mas para quem está começando, eu acho legal pegar uma um pouco maior. E assim, esse passarinho que eu fiz aqui, ele não precisa ser feito só na casca da palmeira. Você pode fazer ele numa caixa, você pode fazer ele eu costumo fazer em pá de ventilador, que é bem legal usar a madeira da pá do ventilador. Mas em qualquer pedaço de madeira, por exemplo, você quer ver?
uma tora assim, ó, também ficaria legal fazer um passarinho. Eu já desenhei na rachadura da madeira, assim, eu desenhei o tronco e pus o pé do passarinho aqui, né? Então o rabo vem para baixo, a parte da cabeça vem aqui para cima. Então, assim, a gente pode usar onde, no que tiver. Uma lata, por exemplo, você consegue desenhar um passarinho assim, então dá para colocar em vários lugares. Ó, o risquinho aqui do rabo ficou um pouco torto. Então, o que eu tenho que fazer? Esperar secar e passar a tinta de novo. Ó, já está seco, né? Então, eu já vou passar um pouco de turquesa. Esperar secar e passar o preto. Sempre esperando secar. Passa, espera secar, passa, espera secar. Bom, deixa eu fazer rapidinho aqui o pé do passarinho. Vou usar um marrom. Vou usar um marrom escuro, que na verdade o pé dele seria um pouco mais claro, mas eu não sei se vai aparecer aqui nessa cor da folha. Então ele sai mais ou menos daqui assim. Vai dar certo. Ó. Então eu vou passar o marrom escuro e depois manchar com amarelo pele. Bom, e aí para fazer o pé, eu costumo fazer assim, ó. Eu marco aqui um gominho, tipo assim, uma bolinha aqui, um oval, que é uma dobra do dedo. Aí depois eu marco outro oval, que é a outra dobra do dedo. E depois a unha. E aqui é a mesma coisa, aqui seria um dedão, né? Então para cá tem outros dedos e para cá vai ter o dedão. Só que então o dedão ele é um pouco mais curto. Então dá para marcar um oval e já logo em seguida uma unha. E assim, existe uma textura no dedo, né? Então é legal a gente passar nesse sentido aqui, ó, a pincelada, para fazer as dobrinhas do dedo. Aqui, ó. Nesse sentido, assim. É que aqui é muito pequenininho e ondulado, né? Mas dá para fazer, ó. É assim. Bom, esse é um pé. Aí tem que fazer o outro. Então, um gominho do dedo, outro gominho e a unha. Aí a unha faz um pouquinho mais grosso aqui em cima e puxa uma ponta para cá.
o dedão, vou passar aqui por trás. E aqui eu preciso fazer um outro dedo, que é o dedo de trás, ó. Nesse aqui também, só que eu vou clarear primeiro, porque fica mais fácil da gente ver. Isso foi muito. Bom, então é isso. Eu acho que deu para mostrar um pouco do trabalho. E eu vou encerrar por aqui. Eu precisaria de mais tempo para caprichar, para fazer os detalhes, fazer acabamento, talvez fazer um galho aqui no pé dele, enfim, pensar em alguma coisa. Mas o que eu queria mostrar é isso daí, deu para mostrar. Lógico que agora eu preciso arrumar, eu preciso esperar secar para poder fazer os detalhezinhos certinho. Mas já deu para ter uma noção, já deu para saber que dá para fazer, que é possível. E é isso aí, valeu, até a próxima.